Graça e paz. Colossenses capítulo 3, 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pai, tu és pai. E por ser pai, tu sabes educar os teus filhos. Nós clamamos que tu venhas tratar conosco, falar conosco, edificar-nos pela tua palavra, para que nós possamos ser equipados pelo Senhor a fim de também educar os nossos filhos na reverência, no temor do Senhor. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. São duplas, marido e mulher, ou melhor, mulher e marido, filhos e pais, servos e senhores. Paulo usa aqui, sempre partindo do mais fraco. A mulher é mais fraca que o homem, fisicamente. Psicologicamente e capacidade de trabalho, elas têm o dobro do homem. As mulheres trabalham mais do que o homem. Filhos são mais fracos do que os pais, numa certa idade. Depois eles ficam mais fortes. Mas sempre que servo, e o Senhor, o servo, o mais fraco do que o Senhor no sentido de sua dependência. Já falamos desses aspectos práticos da vida da esposa e do marido. A esposa submissa por causa do amor do marido. O amor é a base de todos os relacionamentos. Sem amor, não existe relacionamento. Agora, estamos nessa segunda dupla, filhos em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E pais, não irriteis aos filhos, para que não fiquem desanimados. Obediência forçada não é obediência. Obediência imposta é subserviência. Uma criança que obedece porque tem medo, isto não é a forma correta da obediência. A criança precisa ter respeito pelos pais, mas não medo. Então nós vamos começar primeiro tratando um pouquinho com os pais. E a palavra de Deus fala aqui sobre os pais não irritarem os filhos. Tivemos há pouco um teatro não falado, mas bastante claro, de como é que um adolescente chega aonde ele chega. No mundo das drogas, da bebida, do sexo, das novidades que vão chegando na internet e prendendo. Tudo isso começa na casa. Começa no lar.
Um lar desfocado, não funcional, os psicólogos chamam lar disfuncional. É um lar que projeta crianças para um mundo da anarquia, da desordem. É dentro da nossa casa que começa o problema. É a falta de afetividade. Hoje nós sofremos um mal muito grave, que é o mal do esfriamento do amor. A Bíblia diz que havia um tempo que se multiplicaria a iniquidade. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor iria esfriar de quase todos. E nós vivemos numa sociedade sem afeto e sem amor. Eu estou ficando horrorizado com o meu coração. Diante das tragédias que acontecem no mundo, eu já não tenho sensibilidade. E estou clamando ao Senhor, tenho pedido isso em oração constante. Senhor, não permita que meu coração esfrie, que eu me torne um congelado, um defunto emocional, diante do sofrimento das pessoas. Mas se nós tivermos tamanha empatia com todo esse sofrimento, nós vamos enlouquecer. Então temos que criar uma carapaça de defesa. É o raciocínio que normalmente vem no coração de cada um de nós para se defender. Eu vejo que, por exemplo, a classe médica, que está sempre no front, entre o limite da vida, a morte chega a um ponto que se torna uma banalização. Banaliza a morte. Mais um morreu. Aquilo fica comum. Fica corriqueiro. Não é que ele perdeu a sensibilidade, é que acostuma com o fato. Nós estamos num tempo de tantas coisas terríveis. Eu não trouxe hoje, mas vou trazer na outra vez, um modelo que a Globo está imprimindo nas pessoas através dessas novelas. Você achar natural tudo, perder a sua capacidade de indignação, de sensibilizar com as coisas que são reais de sofrimento, e que isso tem trazido para nós um prejuízo muito grande na criação dos nossos filhos. Os pais não têm tempo para ficar com os filhos. Eles preferem dar um presente para o filho do que estar presente com os filhos. A cultura do consumismo e do ter tem substituído a cultura do ser e do relacionamento com as pessoas. Nós somos frios, nós não nos tocamos.
Esse é um dos grandes problemas hoje, a falta de toque. Eu estou vendo o casalzinho aqui, ele seguro na mão da esposinha dele, ela também, mas sabe o que está faltando? Isso aqui, gente. Você sabe por que que o filho vai para a droga? Porque ele não tem afeto em casa. Começa por aqui. Afeto. Keller fez parte de uma equipe de cientistas que pegaram, estudando macaco. Pegaram uma macaca com o seu filhote, um macaquinho que a mãe tinha morrido, e outro macaquinho que a mãe tinha morrido. Pegaram os dois e puseram 3 macacas. A macaca verdadeira com o filhinho dela, uma macaca de pelúcia, feita macia, mas era uma macaca mecânica, e uma macaca de arame, uma macaca de ferro, que só tinha leite para dar. As 2 macacas mecânicas, uma tinha leite, mas tinha também aconchego. Era macia. É o boneco de pelúcia que fica com a criança no quarto, e as crianças ficam cercadas de bonecos de pelúcia porque não tem toque de pai e mãe. Então os pais compram bonequinhos para substituir afeto. E as crianças crescem pelo resto da vida e ficam aí cheios de bonequinhos infantilizados. Moços que vão casar ainda levam os bonequinhos e as bonequinhas de pelúcia. Vão para o casamento levando os bonequinhos, porque faltou aquilo que há de mais importante numa relação. Então, o Keller, que fez esse trabalho, mostrou que a capacidade de inteligência do macaco que foi criada pela mãe era 10 vezes mais do que do macaco criado pela macaca macia. E o que foi criado pela macaca macia era 5 vezes mais inteligente do que o que foi criado pela macaca de arame. Mas eles não fizeram isso só uma vez, não. Eles fizeram algumas vezes para testar, porque científico só é um fato que é repetido. E sempre deu esse mesmo resultado. A afetividade da mãe, do pai, é importante. A criança que hoje se tornou um drogado, ele começou o seu problema dentro da casa. Paulo estava escrevendo para uma cultura greco-romana. Pessoal de Colossos, uma região da Turquia, ele está dizendo naquela região que as pessoas estavam acostumadas a terem preceptores para criar filhos, a terem aios, a terem babás, a criação dos filhos que não têm pais, filhos que são criados por secundários, sem relacionamento. Como é que vai ter obediência? Como é que esse filho vai obedecer ao Senhor, a obedecer aos pais de modo agradável ao Senhor? Vai ser no grito, vai ser na imposição, vai ser no muque. O meu irmão estava me contando ontem, numa conversa, que ele estava no aeroporto de Brasília, há uns dias atrás, e estava ali uma senhora com um filho pequeno, e com bagagem, muitos pacotes que ela estava para levar, e a criança
irrequieta, uma criança dominadora. E quando ela botava a criança aqui, a criança que ela segurava as coisas para arrumar, a criança corria, ela saía correndo para pegar a criança, de repente ela perdeu a paciência, pegou o telefone e aos berros disse para o marido: eu não saio mais de casa, eu não vou mais viajar para lugar nenhum. Sabe por quê? Os pais não sabem mais criar filhos. E um dos responsáveis é essa cultura às avessas, enfiada via janelinha, em que pai perdeu a capacidade de amor e firmeza. Eu não falei aqui de castigo, falei de firmeza. E nós precisamos entender que se a sociedade vai se desintegrando, os responsáveis número 1 são a igreja e o lar. A igreja, porque hoje nós temos um evangelho que não é o evangelho. Não se trata mais da obra da cruz, que muda um homem radicalmente. E como é que homens meia sola vão fazer um trabalho de afetividade profunda do coração? Impossível. Ainda há pouco, quando eu entrava pelo fundo, ali chegando no meu gabinete, eu vi o grupo de adolescentes. Adolescente não é uma turma influenciável. Um grupo de adolescentes chegando, pastor, e me abraçando e beijando. Eu olhei para aqueles meninos, uns 8 vieram me abraçar e beijar. Eu digo, isso aqui é coisa que não acontece em qualquer lugar do mundo. Meu coração bateu forte e eu entrei emocionado dentro do meu gabinete. Eu vi aqueles meninos, cada um me dando um beijo do lado e do outro. Isso é fruto de lares que estão sendo tratados pela obra da cruz de Cristo. São pessoas que estão tocando nos seus filhos, que estão demonstrando afetividade. Nós somos carentes, todos nós somos carentes. E quando nós temos o toque, temos o afeto, temos a comunhão, isso muda tudo. Eu já contei aqui que um tempo atrás eu li um artigo na Folha de São Paulo, os males do micro-ondas. E eu fui ler o artigo pensando que se tratasse dos problemas concernentes às ondas do micro-ondas. E quando eu estava lendo, era uma socióloga inglesa, que estava falando sobre a cultura do micro-ondas. Chega o pai, esquenta a comida numa hora, a mãe noutra hora, o filho noutra hora, não tem mais mesa de almoço e de jantar. Não tem mais mesa de café, porque o tempo está muito fracionado com o trabalho, e nós trabalhamos muito, e temos pouco relacionamento. E no final de semana, onde a família poderia ter momentos de convivência, tem mais compromissos e mais coisas, e não tem tempo de ficar juntos. Antigamente, a terapia de uma família acontecia ao redor da mesa. O pai, a mãe e os filhos conversavam, dialogavam, tinham suas brigas, tinham suas dificuldades, mas não pode ter briga. Pode sim, pode sim. Na casa que não tem briga está doente. Tem que ter divergência, os filhos divergem.
Os filhos saudáveis divergem dos outros. Isso é uma cultura adoecedora, quando um filho, um irmão não diverge de outro irmão e fica imposto, é um pai castrador, uma mãe castradora que colocou isso nos filhos. Os filhos têm que divergir. Eu vou dizendo isso para vocês ficarem mais normais, se na sua casa acontecem essas coisas. Isso. Pensou que só era só na sua, né? Pois é normal isto. É normal. Caim matou Abel. É normal. A carência afetiva é muito grande. Nós estamos vivendo num tempo de carência, de falta de relacionamento. E que o Senhor nos aqueça o coração. Vamos pedir a Ele assim: Senhor, não permita que o fogo do meu coração se apague. E que eu tenha sensibilidade para com as pessoas, e principalmente para com os da casa, a minha esposa, os filhos, as pessoas que trabalham em casa. Pais, não irriteis, erefizo. Essa palavra vem de uma outra palavra que eris, no grego, que significa contenda, provocar contenda, futucar. Pais, não fique futucando o seu filho. Não fique irritando. Não fique dizendo não quando você pode dizer sim. Não diga sim quando você não pode dizer sim e tem que dizer não. E quando você disser sim, seja sim. E quando você disser não, ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, é não. E concilie o homem e a mulher, para que o homem não diga sim e a mulher diga não. Porque se isto acontecer, você terá formado uma guerra insustentável dentro da sua casa e na formação desse filho. Se o filho encontrar o sim da mãe ou o sim do pai e o não da mãe ou o não do pai, ali está rachada uma personalidade que vai jogar, e jogar sério. E criança é muito mais inteligente do que adulto. A escola tem uma capacidade de emburrecer as pessoas. Ser escolado é ser emburrecido. A inteligência das crianças é genial. Isso quem me dizia era o meu velho amigo Oswaldo de Loreto, grande psiquiatra que morreu o ano passado aos 80 anos, e que foi o homem que Deus usou para abrir a minha caixa preta. Era um homem que cuidava especialmente de crianças. A sua área de psiquiatria era com crianças. Criança é genial. Aliás, o meu filho disse, meu filho inventou a geladeira transparente, antes que houvesse geladeira transparente, de porta transparente, com 5 anos de idade. Eu lamento profundamente de não ter patenteado. Eu teria feito um grande... Mas ainda há poucos dias nós encontramos a geladeira que ele desenhou, transparente, para que não precisasse abrir para ver o que tinha lá dentro. 5 anos de idade. E ele hoje disse assim: pai, toda aquela criatividade acabou na escola. Diga isso mesmo. Escola é lugar de emburrecer as pessoas. É só técnica. É tecnizar, mas não dá condições de criatividade. Educar não é uma arte fácil. Mas
eu creio piamente que no relacional e no afetivo, nós vamos gerar uma nova expectativa de gente neste mundo. Se for possível, cada um dentro do seu ambiente. Vamos começar no Salmo 19. Salmo 19. Este salmo é uma das maravilhas. Ele fala inicialmente da proclamação da glória de Deus pelo firmamento. Nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui neste salmo que os céus, o Hashamaim, proclama, anuncia a glória de Deus e os feitos das suas mãos. E fala sobre os discursos que existem sem linguagem e sem fala. Fala da linguagem de ausência de palavras. São linguagens simbólicas. Hoje nós vimos o teatro aqui que não teve palavras, mas foi muito significativo, mostrando naqueles gestos todos a riqueza da comunicação através daqueles meninos, daqueles adolescentes. E quando chega aqui, ele vai falando sobre a linguagem dos solos, que tem todo um significado. Ele chega no verso 7, ele começa a dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e o quê? Restaura. Ou converte. Ou areja a alma. A lei do Senhor, ou os princípios do Senhor, ou os fundamentos do Senhor, ou os mandamentos do Senhor, ou a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é completa. E o que ela faz? Ela refresca a alma. Ela refrigera a alma. Educação pela palavra. O ano passado morreu Alan, meu amigo Alan. Ele foi reitor do seminário Betânia. Um dos seus filhos se tornou cleptomaníaco. Nesta fase da adolescência, há muitos adolescentes que se tornam cleptomaníacos ou ladrões. É uma característica por falta de afeto. Eu sei disso porque eu fui cleptomaníaco, eu fui ladrão. Cleptomania é uma palavra mais clássica, mais bonita. Mas são carências emocionais. O Alan estava lidando com ele com dureza, com firmeza, mas não havia nenhuma melhora. E ele então roubava as coisas. E um dia o Alan sentou com ele no tapete, apanhou o princípio do Senhor. O princípio do Senhor era assim: filho, está escrito na palavra, não furtarás. O Alan me contou, eu nunca vi algo igual. Eu já tinha falado para ele, contrariado, mas quando eu disse, isso aqui é a palavra do Senhor, esse menino caiu num choro. E veio um profundo arrependimento. Mas qual é a diferença entre você dizer e você
simplesmente confessar o que o Senhor está dizendo. Há uma grande diferença. Muitas pessoas declaram verdades muito sérias, mas aqui não é uma declaração, é uma confissão. Qual é a diferença entre confissão e declaração? A declaração é a responsabilidade é sua. A confissão, a responsabilidade é de quem disse. Quando você confessa a palavra de Deus, não declara, você está dizendo assim: Deus, o Senhor disse que isso é a verdade, então eu confesso, homologo, que é a palavra confessar. Eu homologo o que o Senhor disse. E Deus se torna responsável pela sua palavra, porque a palavra de Deus é o princípio fundamental que move as coisas. É o princípio da criação, e é o princípio da regeneração, e é o princípio da santificação. É a palavra de Deus. E é o princípio da educação. Aquilo gerou uma mudança do filho, a palavra do Senhor. Então ele diz, a lei do Senhor é perfeita, é completa, é total, e refrigera a alma, e converte a mente, as emoções e a vontade. Isso não pode ser feito na base da imposição, tem que ser feito no timbre do amor de Cristo. Este amor que aceita, que acolhe. Gary foi um menino que foi rejeitado pelos pais, foi criado em várias organizações de atendimento. Esse menino se tornou um monstrinho. Ninguém conseguia dominar. E um casal americano que já havia criado 19 crianças abandonadas na sua vida, e que agora estava ele com 65 e ela com 60 anos, recebeu um telefonema do juiz, porque o Gary estava com 13 anos e já tinha passado por várias casas e vários abrigos e orfanatos, e ninguém conseguia dominar Gary. E o juiz telefonou para aquela família e disse: olha, aconteceu, eu estou com um menino de 13 anos, esse menino não consegue ficar em lugar nenhum, vocês já criaram 19 e... será que vocês não queriam pegar esse menino? Ela disse assim: olha, eu e meu marido já tomamos uma decisão de não pegar mais crianças. Nós já temos agora os nossos netos, nós temos 19 filhos e temos criado esses meninos todos, temos nossos netos, já temos bisnetos, e eu não tenho condições de saúde, mas quando meu marido chegar, eu vou falar com ele. E quando o marido chegou, ela contou a história, os dois se ajoelharam e resolveram, diante do Senhor, orando, vamos pegar mais o Gary. Quando o menino chegou, eles começaram a demonstrar afeto, mas o menino era um encapetado. Não havia ninguém que segurasse. E lá na escola já veio um dia mais alguma reclamação. E quando foi um certo dia, ela entrou no quarto, ele estava com a bolsa dela pegando o dinheiro. Quando ele foi flagrado nesse ato de estar pegando, ela disse: Gary. Ele foi, apertou o canivete, daqueles canivetes de mola, clac, e disse: saia da minha frente, sua velha chata. Ela abriu os braços para ele e disse: Gary, I love you. Gary, eu amo você. Não vem com essa não! Eu vou te sangrar, sua velha. E ela
I love you, Gary. Na terceira vez, a mão dele tremeu e o canivete caiu. Ela abraçou afetivamente. Um mês depois, Gary, diante da lareira da casa, enquanto eles liam a Bíblia perto do Natal, ele se rendeu a Cristo. Quando eu li essa história, já faz algum tempo, ele era médico missionário na África, e só uma obra pode mudar uma pessoa: o amor de Deus. Minha esposa e eu estivemos em Assunção o ano passado, e lá nós tivemos conhecimento de um orfanato, de uma irmã que hoje abriga 200 crianças, só crianças apanhadas em situações as mais difíceis, inclusive alguns brasileiros que são levados para o Paraguai para ser mula de tráfico de droga, meninos que são abandonados em Assunção. E essa irmã tinha uma casa, chegou o tempo de ter 60 crianças dormindo num quarto. Ela hoje tem crianças de mamando a caducando, ela tem moços já formando na universidade que ela pegou com 4, 5 anos de idade. E agora tem um grupo de pessoas, eu estive com um grupo que ajuda a manutenção daquele orfanato, daquela casa, não é orfanato, aquilo é uma casa, em que os mais velhos cuidam dos mais novos. E ela disse uma das coisas mais lindas que eu já ouvi: a criança mais arrasada, a criança mais estrupiada que já entrou aqui, a mais revoltada e a pior de todas, não aguentou 6 meses de amor. Eu tenho ela nas minhas mãos, porque o amor de Jesus é poderoso para mudar as pessoas. Não existe outra forma. Criança irrita, pai irrita, mas pai irrita criança mais ainda. São uns palhaços, metido a gente, que só está preocupado em ter uma televisão a plasma, e que não tem plasma no sangue para ter sentimento. Está preocupado com coisas, mas a lei do Senhor refrigera a alma. Lê o verso seguinte, Valdir. Testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, o testemunho do Senhor, o testemunho, as ilustrações práticas, a vivência. Não adianta eu ficar falando, discursando para o meu filho, ensinando, se aquilo não for incorporado, não for vivenciado. Vós sois as minhas testemunhas. O testemunho do Senhor é fiel, é positivo, é estável, é firme. E o que Ele vai fazer? Ele vai dar sabedoria até os mais simples. É pela vivência, pela convivência no ambiente, que a criança vai ver o modelo relacional. Um pai que pode dizer assim: filho, me perdoe, porque eu errei. Uma vez eu conversei com um rapaz que ele disse assim: o meu pai sempre se achou o máximo. Ele tinha, ele era perfeito, ele não fazia nada errado. E ele ficava exigindo como ele um exemplo formidável de educação, de estudo. Foi sempre o primeiro aluno. E um dia nós estávamos lá mexendo nos alfarrábios da casa e achei uma caixa
e dentro daquela caixa tinha o boletim de escolar do meu pai na 4ª série do ginásio, onde ele tinha sido reprovado em matemática, ficado em segunda época de matemática, tinha sido reprovado em latim, e ele vivia dizendo, aí eu cheguei para ele e disse, pai, cadê o seu exemplo de aluno de primeira da classe? Desmascarou o fantasma. Se você tem pé de barro, não queira dizer que seu pé é de ouro. Diga que é de barro. Seja honesto, seja real com seu filho, seja verdadeiro, seja transparente. Diga, olha, eu fracassei. Hoje eu estava conversando com o meu, estava contando dos fracassos de meus dores de cotovelo, quando a minha esposa, ela agora já até virou a cara para o lado, nós estávamos namorando, ela me deixou ir num chuveiro frio durante 1 ano e meio, e eu fiquei apaixonado, sofrendo. E eu estava contando essas dores de cotovelo que a gente sofre para o meu filho. Eu nunca tinha contado isso, e ele ficou me olhando assim. Eu digo, meu filho, eu sei o que é dor de cotovelo. Eu sei o que é dor de coração. Paixão. Você sabe qual é a palavra que aparece aí para que o seu filho não desanime? É athumos. Thumos, em grego é paixão. Athumos é perder a paixão. É quando a pessoa perde aquela sensação de que ela tem capacidade de sentir. Muitos filhos são bloqueados pelos pais, dominados, sufocados, violentados. Eles não podem mais se expressar. Perderam a capacidade. A lei, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Acho que eu vou mais um desses princípios e aí a gente termina aqui, porque eu não quero ser cansativo nem para vocês nem para mim. Verso seguinte, os preceitos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor... Não, pode parar aí mesmo. Sorry. Nós estamos indo de ponto em ponto. Primeiro, a lei do Senhor completa, refrigera, alegra, refrigera a alma, converte a mente. Depois, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Agora, os preceitos do Senhor dão certo. Eles dão certo. Eles funcionam. Eles são retos. E o que vai fazer? Alegra o coração. Alegra o coração. A introdução dos princípios na vida começa quando eles são aplicados e a criança começa a ver isso funcionando. E ele começa a admirar os pais. Quando a criança perde essa qualidade de admiração pelos pais, está a tragédia montada. E a expressão, os preceitos do Senhor dão certo. São guias práticos de ação. São orientações práticas para o viver diário. Isto se vê no comportamento, na conduta. Quando você pisar na bola, confesse que pisou na bola. E quando você acerta, glorifique a Deus e não blasone a sua honra e ache que você é o máximo. Porque isso não vai funcionar, vai criar uma questão de comparações e disputas dentro do relacionamento familiar. Pais, por favor, vocês têm uma preciosidade dentro de casa, chamada filho. Isso é o que Deus mais quer neste mundo. Deus quer filhos. Filhos.
Pais, seu filho já cresceu. Você não teve tempo de ser um pai adequado, mas ainda tem tempo de recompor algumas coisas e pedir perdão pelos seus erros e tornar-se, eu vou voltar aqui, tornar-se mais terno, mais afetuoso, mais companheiro. Gaste um tempo com ele. Sente com o seu filho. Vou sair agora. Outro dia um pai me disse assim, eu vou agora fazer uma caçada com meu filho caçula. Vou caçar com ele. Já fiz com a minha filha, a mais velha não quis, mas agora vou fazer uma caçada com meu filho. Ele tem 13 anos, 14 anos de idade. Vamos para a África caçar. Ele disse, mas não é tanto pela caçada. Eu quero ir para estar com ele, conversar, só nós dois. Só nós dois conversando. Isso é tão importante. Se eu soubesse de algumas coisas que eu sei hoje, eu teria sido menos pastor e mais pai. Arrependo-me de não ter sido mais pai. E peço ao Senhor que possa colocar no coração de vocês que têm filhos novos, que vocês tenham tempo para estar com eles e conversar com eles. E nós vamos entrar na parte de instrução, de admoestação e de correção mais para frente, mas que a gente possa crescer nessas áreas de afetividade que são tão necessárias. Tão necessárias. Nós podemos ter revoluções ainda dentro. O Gary, com 13 anos, foi revolucionado por uma mulher que amava, por um casal que amava. E nós temos muitas revoluções que podem acontecer, mesmo depois de velhos. Porque eu não conheço bomba mais poderosa, muito mais TNT, é TNT que chama? De TNT. Muito mais do que Hiroshima, para destruir Hiroshima, do que o poder do amor para construir vidas. Não tem nada maior. Não tem nada maior. Outro dia eu estava entrando no shopping e um moço que tem um problema sério de transtorno relacional e ele tem uma vida profundamente homossexual e ele é muito rejeitado. E nós estamos começando a fazer um trabalho de relacionamento com ele. Ele veio de lá, no meio com aqueles trejeitos todos, e veio e me deu um abraço, e me deu um beijo. E teve uma pessoa que passou, ficou olhando assim, deu aquele gesto assim, disse, ui, ui. E então, por você ter medo de ser identificado com uma pessoa dessas, você foge delas, mas essa pessoa precisa conhecer o amor de Deus incondicional. E não é um amor apenas de fachada, um amor de passarela, tem que ser um amor de aceitação, assim como Deus em Cristo me aceitou, nós temos que aceitar as pessoas. Eu não aceito o pecado da pessoa, eu aceito a pessoa com seu pecado para que Deus trate do pecado dela e ela seja transformada e feita uma nova criatura. Porque a cruz de Cristo é o lugar de reforma de qualquer lugar, qualquer pessoa. Ali é onde se manifestou o amor na sua expressão máxima. Um amor acolhedor, onde Ele nos colocou naquele corpo para que nós fôssemos libertos de nossa tirania, de possessividade, de poder e também de segregação, de separação, de preconceito para com as pessoas. Não existe ninguém
que Deus não ame e ame profundamente. E nós estamos carecendo que esse amor toque no coração das pessoas. Eu sou um carente que preciso do amor de Deus e do seu amor também. Eu não posso viver sem você. O pior é que você não pode viver sem mim. Fique sabendo dessa, que nós somos todos carentes. E por isso mesmo o Senhor está aí, pronto para nos aceitar. E o Senhor nos dê graça. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.